Esse é um tempo tão precioso. Cada vez que estamos juntos, há uma unção preciosa. Eu convido a você que você possa compreender o valor desse tempo. Você possa compreender o valor do tempo que você investe. Qual o valor que ele tem, de fato, para você, no teu dia a dia, na tua caminhada. São dias que nós ouvimos tantas notícias. Infelizmente, muitas delas não são boas, mas o Senhor nos chamou para esse tempo. E nós podemos viver outra coisa. Não apenas as notícias que estamos ouvindo, mas tudo isso depende do valor que nós damos ao tempo que o Senhor tem nos dado. Deus deu uma promessa para Abraão. Por causa da promessa que Deus fez a Abraão, Deus tirou o povo de Israel do Egito. E eles estavam no Egito há 400 anos. E a maior parte desse tempo eles eram escravos. Eu não sei há quanto tempo, talvez a sua geração vem sendo escravizada. Mas o Senhor te chamou para que você seja liberto do Egito. Amém? Quantos já foram libertos do Egito aqui? O Senhor já te tirou do Egito? Se ainda não te tirou, hoje é noite que Ele deseja tirar você do Egito. Aleluia! Ou seja, da terra da escravidão. Da terra da escravidão. O que foi necessário para que Deus pudesse tirar o povo de Israel do Egito? Será que foi necessário um esforço grande do povo de Israel? Não. Não foi necessário. Não foi necessário absolutamente nada da parte deles. O Senhor os tirou com milagre, com bondade. Por causa da bondade do Senhor, o Senhor os tirou da terra do Egito. Assim como todos nós fomos tirados também das trevas e fomos transportados para o reino da luz do Filho do seu amor. Amém? Paulo nos diz, nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Aleluia! Você entende? Nós fomos transportados para o reino da luz. Mas a Bíblia inteira, elas são exemplos para que nós possamos estar atentos, para que nós possamos nos aperceber, para que nós possamos tomar decisões. E é bom lembrar que isso nos dá uma ilustração, podemos compreender. Deus tira o povo de Israel do Egito. Deus faz grandes milagres. E é bom quando nós experimentamos milagres. É bom quando nós vemos milagres acontecendo. Amém? Não sei se você já teve essa experiência. Eu louvo a Deus por ter tido muitas experiências de milagres. Fez muitos milagres. Mas o que deveria ter durado 3 dias, o que deveria ter durado alguns dias apenas, acabou durando 40 anos para o povo de Israel. Se eu perguntar agora, perguntasse quem está atravessando o deserto. Quem está no deserto? Não levante a mão. Talvez alguns levantariam a mão, né? Estou no deserto. É como geralmente os cristãos falam, né? Que estão passando a luta, a prova. Eu estou no deserto. Mas o deserto na vida do cristão, assim como na vida dos israelitas, é necessário. Mas não é esse o desejo de Deus. Ou seja, o que era para durar alguns dias, acabou durando 40 anos. Por que aconteceu isso? É disso que eu quero falar nessa noite. Por que aconteceu isso? Na nossa vida, nós passamos pelo deserto. Mas não é o deserto, não é o lugar em que nós devemos estar. Não é no deserto o lugar que o Senhor nos chamou para estar. E eu quero te convidar que você tenha o desejo de sair do deserto o mais rápido possível. Que você possa avançar para a terra que mana leite e mel. Para a terra prometida. Aleluia! Deus tem um lugar para você, que é um lugar bom, que é um lugar espaçoso, que é a vida abundante. Aleluia! Deus tem uma vida abundante para cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Aleluia! Para cada um que está nos ouvindo também, que vai ouvir dessa palavra depois, Deus tem uma vida abundante, uma vida plena, uma vida completa, uma vida onde há provisão de excelência para nós.
Amém? Para isso nós precisamos só compreender algumas coisas que vai fazer toda a diferença. Nós podemos escolher viver apenas na bondade de Deus. A bondade de Deus nos socorre. Amém? Assim como socorreu o Gilberto, né? A bondade de Deus nos socorre, mas a sabedoria de Deus nos promove. Amém? Você entende isso? Nós chegamos muitas vezes e congregamos e fazemos parte quando, como o Gilberto falou, às vezes quando estamos em grande aperto. E o Senhor, na sua bondade, Ele nos socorre. Mas há um estágio, há um lugar maior, um lugar melhor, que é a sabedoria de Deus. Provérbios diz, a sabedoria é a coisa principal. A sabedoria é a coisa principal. Ele diz, com tudo que você tem, adquire a sabedoria. Com tudo que você tem, adquire a sabedoria. Ou seja, com toda a saúde, com todo o vigor, com todo o tempo, com todos os recursos, Ele nos manda adquirir a sabedoria. Porque a sabedoria é a coisa principal para que nós possamos receber promoção de Deus para o estágio em que nós precisamos chegar. Queridos, há muitas distrações e por causa, muitas vezes, da falta de sabedoria, nós somos enredados nessas distrações. Há coisas que não só são importantes, mas são determinantes que o Senhor deseja nos levar. Por que Deus queria e tirou o povo de Israel do Egito para levá-los a uma terra boa, que mana leite e mel? Tinha um objetivo, um propósito sobre isso. Deus não os tirou para que uma geração inteira morresse no deserto. Mas o que acabou acontecendo? Uma geração inteira de mais de 6 milhões de pessoas morreram no deserto. O Senhor não te tirou do mundo ou não te libertou do Egito para que você passe uma vida no deserto e pereça no deserto. Se eu perguntar, provavelmente, quantos já conhecem ou conheceram alguém que morreu e passou uma vida toda no deserto, ou seja, de tribulação, de angústia, é muito possível que muitos, se não todos, conheçam alguém. Mas essa não é a vontade de Deus para nós. Existe um porquê. E esse porquê, o Senhor diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus a meu respeito, a seu respeito, ela é o quê? Boa, agradável e perfeita. Se você está aqui nessa noite, provavelmente você já começou a experimentar a boa vontade de Deus. Qual que é a boa vontade de Deus? A boa vontade de Deus é que nós saibamos que há um caminho melhor, mais excelente, que nós não precisamos viver a mesma vida dos nossos antepassados. Não precisamos viver a mesma vida daqueles que nos antecederam e de milhares que estão vivendo por aí. Nós não precisamos viver a vida para a qual muitas pessoas acharam que nós nascemos. Achavam que nós devemos ter. Não. A boa vontade de Deus é que nós saibamos que há uma vida abundante à nossa espera, já paga na cruz do Calvário. Que Ele já conquistou, que Ele já escreveu a nosso respeito para que nós tenhamos. Há uma vida. Deixa eu dizer a você, essa vida, ela não termina, ela não começa e termina apenas aqui. Aleluia. Quero falar de dois assuntos, sobre a bondade e a sabedoria de Deus. Mas é importante você saber o propósito disso. Porque muitas vezes nós estamos tão distraídos apenas com as nossas necessidades passageiras, apenas com as nossas necessidades urgentes. Pastor, mas elas não são importantes? São muito importantes. Comer todo dia, né, é importante, ter um lugar, ter um transporte, tudo isso é muito importante. Mas o conselho de Jesus é, o vosso Pai sabe que vocês precisam de todas elas. E aí o conselho dele é, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É o conselho que o Senhor Jesus nos dá.
A boa vontade dele é que nós saibamos que há uma oportunidade. É que nós possamos compreender, que nós possamos entender. Tão preciosa hoje a palavra do pastor Luiz, e abro parênteses aqui para te incentivar. Nós temos uma riqueza tão grande de conhecimento, de palavra. Você pode começar o dia de domingo investindo tempo para ouvir o pastor. Todos os domingos ele está ministrando. Hoje foi uma palavra extraordinária, nos mostrando, ele tem ministrado nos últimos tempos e ministrou sobre a roupa sacerdotal, quando a roupa sacerdotal fala de tantas coisas importantes para nós hoje. E hoje não foi diferente dele falar das oportunidades da vida cristã, como ela é preciosa, como ela é rica. Você pode compreender tudo isso da vida cristã. Quero ser mais específico com você hoje sobre isso, porque eu quero te lembrar que a sua existência, ela tem um propósito específico, não só para esta terra. Você pode crer que o Senhor, quando Deus diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Ou seja, boa é que você saiba que você não precisa viver a vida que talvez você tenha vivido até hoje. E que você pensa que precisa, que não há jeito. A grande maioria das pessoas que chegam a Cristo, eles pensam, não tem jeito para mim. Eu não posso ver. Eles olham para si mesmos. Mas sabe quando é agradável? É quando você começa a viver a vida que o Senhor escreveu a teu respeito. Você começa a ver a providência de Deus, a provisão de Deus. Você começa a ter a direção de Deus. Você começa a ter a paz que excede todo entendimento. Você começa, é muito agradável quando você começa a ser instrumento de Deus para a vida de outras pessoas também, que você jamais imaginou que poderia ser. Então começa a ser o quê? Agradável. Você começa a dizer, poxa, como é agradável esse estilo de vida. Mas existe a perfeita vontade de Deus. E qual que é essa perfeita vontade de Deus? É que por causa da sua existência, muitas pessoas o conheçam. E por conhecerem a Ele, também serão instrumentos dele na terra, mas chegarão à eternidade por causa da decisão que você fez sobre a terra. Você compreende? Ou seja, Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Para quê? Para que você seja a resposta, para que muitos cheguem à eternidade. Eu sei que é algo talvez que muitos não conseguem entender ou é algo distante. Mas eu quero te convidar nessa noite a abrir o coração e começar a pensar sobre isso. A sua vida não é só sobre o hoje, não é só sobre as suas necessidades urgentes. A sua vida não é só sobre os problemas que estão acontecendo agora. Não, a sua vida, ela é maior. Se você tem mais de 20 anos, provavelmente você já começou a viver consequências das suas escolhas no passado. Se você ainda não tem, talvez você ainda esteja vivendo a consequência da escolha dos seus pais. Mas se você já tem mais de 20 anos, então você começa a viver as consequências das suas próprias escolhas. E muitas pessoas que já passaram dos 20 anos, que já chegaram aos 30, começam a dizer, poxa, como eu poderia ter escolhido melhor lá atrás? Como eu poderia ter feito outras escolhas? Como eu poderia ter feito outras decisões? Mas eu quero dizer para você que a vida continua. Enquanto a vida, há esperança. E ainda há tempo de fazer decisões sábias. Ainda há tempo de fazer decisões que escreverão histórias para a eternidade. Ainda há tempo de você confiar no Senhor, para que a sua história seja diferente. Primeiro ponto dessa palavra, eu quero te dizer, quero mostrar para você é que a salvação, ela é a qualificação para uma vida abundante. Caso você ainda não experimentou da salvação, hoje é o dia que você pode começar a experimentar. Mas a grande maioria que está aqui e que está nos ouvindo também, já experimentou, já recebeu salvação. Eu espero que você tenha recebido salvação. Se você já recebeu salvação, há muitas coisas que você precisa saber sobre ela, mas uma delas é que
e ela é apenas a qualificação para uma vida abundante. Ela é a qualificação para que você possa receber a promoção para uma vida abundante. Se você recebeu salvação, significa você tem direito a uma vida abundante. Aleluia! Você deveria dizer amém. Que assim seja. Estou percebendo quando eu estou sentado como é, muitas das vezes, desgastante quando o pessoal aqui de cima manda a gente fazer um bocado de coisa que a gente não quer fazer, né? Mas a gente, quando a gente está aqui em cima, a gente fica tentado a mandar você fazer alguma coisa. E quando a gente não cair na tentação, você pode dizer para o seu irmão, dizendo assim, você tem o direito a uma boa vida. Você pode dizer para quem está ao seu lado? Aleluia! Você tem direito a uma vida extraordinária. Você tem direito a uma vida provida pelos céus sobre a terra. Aleluia! Você tem é um direito seu. Aleluia! E não foi barato. Cristo pagou um alto preço para que você tenha esse direito hoje. João, capítulo 5, 24 diz, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade te digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Queridos, essa é uma grande determinação. Romanos capítulo 8, 1, ele corrobora com essa afirmação da verdade de Cristo, dizendo assim, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você recebeu salvação, então você está em Cristo Jesus. Mas você está percebendo aqui que o versículo está dizendo que não andam segundo a carne. Eu comecei a administração te dizendo, Deus tirou mais de 6 milhões de pessoas do Egito. Mas dessas 6 milhões de pessoas, apenas 2 entraram na terra prometida. Apenas 2 entraram na terra prometida. Porque era muito difícil? Não. É porque eles decidiram, foi uma decisão pessoal deles, andar na carne. Andar segundo o seu conhecimento. Andar segundo eles compreendiam. Eu quero realmente incentivar você que hoje você possa abrir o seu coração e começar a dizer, Senhor, eu quero direção para que eu possa andar no Espírito. Nenhuma condenação há para os que estão inscritos em Jesus que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando você começa a compreender o seguinte, queridos, eu sei que eu estou trazendo para você uma palavra hoje que ela é mais extensa. Ela não tem todos os pormenores aqui, caberia muitas coisas. Com o que é exatamente andar na carne, o que é exatamente andar no Espírito, como é que eu ando no Espírito. Mas eu quero que você comece simplesmente a saber que há um direito que você pode escolher. É uma escolha que você faz. Você pode escolher andar no Espírito. E toda a condenação, toda a falta de entendimento, eu comecei a dizer para você, a sabedoria é a coisa principal. Por que muitos desprezam a sabedoria? Há um texto que faz parte da minha vida, que é Provérbios 1, 23. Eu gosto da versão viva e ampliada, e ela diz assim, se você aceita a minha disciplina, então eu te dou o meu espírito de sabedoria e te mostro o meu plano para a tua vida. Mas logo depois desse versículo,
Um pouco mais na frente ele diz: mas aqueles que desprezaram o ensino e a sabedoria, quando vier o mal, não há quem os livre. Não há quem os livre. Ou seja, a mensagem da graça muitas vezes é tão confundida, porque não compreendem que a graça é o favor que nós não merecíamos de ter essa vida abundante, de vivermos essa vida abundante. Mas a graça, e ela vai nos levar, mas há uma coisa que nós precisamos fazer: nós precisamos desejar, nós precisamos querer, nós precisamos abrir o nosso entendimento, nosso coração sobre isso. Precisamos andar nessa direção. Não andam segundo a carne, ou seja, não andam segundo o seu próprio entendimento. Não andam sobre aquilo que eles herdaram dos pais, herdaram da geração passada, mas eles andam no Espírito. Ou seja, eles andam na palavra de Deus, eles andam crendo naquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário a nosso respeito. Se Romanos está dizendo que nenhuma condenação há, por que muitos param na caminhada? Porque eles sempre estão se olhando, então eles têm o estilo de vida errado. Eles têm o estilo de vida totalmente avesso à palavra. E eles ouvem a palavra no domingo, mas na segunda-feira eles cometem algum erro, algum deslize, e eles começam a dizer o seguinte: ele não é para mim, eu não dou conta. E eles começam a pensar: eu não posso ser abençoado por Deus. Eu não posso receber porque eu erro, porque eu ando no erro. O que é que eles fizeram? Eles acabaram de descartar a palavra e começaram a andar no seu próprio entendimento. Pastor, mas é tão difícil isso. Como é que eu faço para que essa verdade, que não há nenhuma condenação, possa fazer parte de mim agora? Como é que isso ocorre? Deixa eu dizer para você, o conhecimento, muitas pessoas têm muito conhecimento, e o conhecimento é o primeiro passo para a revelação. É o primeiro passo. Mas só o conhecimento não basta. Não basta. É preciso ter revelação. E a revelação é que faz com que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus seja parte de você. É a revelação. É quando o Espírito traz essa revelação, aí Satanás nunca mais vai poder parar você. Porque mesmo quando você erra, você entende: foi um acidente. O Senhor tem coisa melhor para mim, eu não vou parar a caminhada. Eu vou continuar crendo, porque Ele já conquistou na cruz do Calvário uma vida abundante para mim. Não há mais condenação. Você entende? Não é só na mente. Não é só na mente, é no Espírito. Deixa eu avançar um pouquinho sobre isso. 1 João 5,13 diz: estas coisas vos escrevi, os que credes no Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. João está dizendo para nós, ele escreveu para aqueles que creem na palavra de Deus, que creem, olha, no nome do Filho de Deus. Quem é Deus hoje? Deus é a sua palavra. E quem é a palavra de Deus? É Cristo. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É o livro de João. Se você abre lá no livro de João, ele diz: o verbo é Cristo, a palavra é Cristo. E quando ele está falando aqui, para que creiais no nome do Filho de Deus, ele está falando para que você possa crer na palavra. Deixa eu tocar num ponto que é muito delicado, mas faz muito sentido. Muitas pessoas, o que é crer na palavra de Deus? Ontem eu ouvi de um pastor sobre isso, que eu achei tão interessante. Deus diz: eu aborreço o divórcio. É o que a palavra de Deus diz. Ele diz: eu aborreço o divórcio. Mas muitas pessoas dizem: eu amo a Deus. Mas eles falam: não, o divórcio tudo bem. Se tiver que acontecer, tudo bem.
Aí eu pergunto, amam a Deus? Amam a Deus? Queridos, a graça, a sabedoria, é nós entendermos o seguinte, é nós compreendermos o seguinte. Deus diz, eu aborreço o divórcio. Mas quem é casado sabe, é fácil. Eu tenho 33 anos, eu posso falar, entendeu? Quantas vezes ela já não quis me largar? Eu nunca quis largar ela, entendeu? Porque crente não divorcia. Nem vou fazer uma piada com você, né? Crente não divorcia, né? Porque não há, Deus abomina o divórcio. Mas é fácil. Eu estou te tocando um assunto que é para todos. É fácil, é simples. Lógico que não. Ninguém dá conta de viver casado. Os casados sabem. E os que querem casar precisam saber. Ninguém dá conta de viver casado. Ninguém. Se Cristo não for com ele nesse casamento, não vai dar conta. Você vai ver muitas pessoas morando juntas, mas não casadas. Eu estou falando casadas no cartório e tudo, mas não vivendo um casamento. Porque o casamento só pode ser vivido em Cristo. Quando nós dependemos de Cristo. É impossível viver sem Cristo na igreja. Se você vem na igreja porque gosta do pastor, tem gente que diz que gosta. Se você vem na igreja porque gosta do Joab, não, que a Irlande é muito ciumenta, mas gosta do ministério de louvor, porque você gosta dos irmãos, porque você gosta não sei do que e tal, tudo, pode ter certeza, só um tempo, daqui a pouco você vai embora. Porque não vai dar conta. Não vai dar conta. Mas o dia que você começar a compreender, é o corpo de Cristo. Eu quero estar inserido nele. Eu quero fazer parte dele. Eu quero me alimentar de Cristo. Eu quero que o sangue do Senhor possa estar me lavando. E para que o sangue dele possa estar me purificando, me santificando, me transformando, me dando vida, eu preciso estar inserido no corpo de Cristo. Você está entendendo? Começa a compreender. Eu estou tentando trazer para você, eu estou adiantando para você um pouquinho do que a palavra diz. Porque que muita gente só quer viver na bondade. Porque a bondade é que garante salvação. O que é que você fez para ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo. E serás salvo tu e a tua casa. Mas a salvação, ela é a porta de entrada. Ela não é um fim em si mesmo. O problema é que quase todos pensam que a salvação, e você vai ouvir, se ainda não ouviu, vai ouvir alguém dizendo assim, não, eu só não quero ir para o inferno. Eu só não quero ir para o inferno. É como o Gilberto com a Jennifer, que já está querendo ter bebê aqui na frente. Né? O cara dela está... É como se o Gilberto dissesse assim, casasse e dissesse assim, não, eu só quero casar, só não quero estar solteiro. Só não quero estar solteiro. Mas você não quer viver a vida de casado, você não quer ter comunhão com a sua esposa, você não quer viver uma... Não, só não quero estar solteiro. Tem sentido isso? É isso que muitas pessoas estão falando sobre salvação. Não, eu só não quero ir para o inferno. Só não quero ir para o inferno. A salvação, ela é a porta de entrada para uma vida abundante. A salvação, ela é a porta de entrada para que você compreenda por que você existe. Porque você existe para que você seja uma ferramenta de Deus sobre a terra, que vai impactar de tal forma a vida de muitas pessoas, e essas pessoas serão gratas a você por toda a eternidade, porque você ouviu da palavra de Deus, creu nele e se tornou essa pessoa que você veio à terra para ser. Deus escolheu você antes da fundação do mundo, porque Ele sabe que você tem condições de ser a pessoa que Ele escreveu a seu respeito para que você seja. A salvação é a porta de entrada para que você comece a receber toda essa transformação, toda essa autoridade,
todo esse poder para que você seja a pessoa que Ele escreveu a seu respeito para que você seja. Mas sabe, isso é importante, pastor. É tudo. Isso não só é importante, é tudo. Porque se você não for ferramenta na mão de Deus, você será ferramenta na mão de Satanás. Como ferramenta na mão de Deus, você será a bondade de Deus para muitas pessoas. Você será o socorro de Deus para muitas pessoas. Você será a âncora segura para muitas pessoas. Você será a provisão de Deus para muitas pessoas. Mas como ferramenta de Satanás, você vai ferir as pessoas que você mais ama. Você vai começar a destruir a vida das pessoas que mais te amam. Você vai começar a levar tantas pessoas à destruição que você não gostaria. Por quê? Porque só há dois caminhos. Ou você é ferramenta na mão de Deus, ou é ferramenta na mão de Satanás. A salvação ela é a porta de entrada para que você possa dizer: eu quero ser usado pelo Senhor todos os dias da minha vida. O que é que nos garante a salvação? A bondade de Deus. A bondade de Deus nos garante salvação. A bondade de Deus nos garante livramento. Aleluia. Aleluia. Quem já percebeu, já teve literalmente livramento de Deus aqui? Quem já teve livramento de Deus? Aleluia. Aleluia. Muita gente. Estar casado 32 ou 3? 2 ou 3? Daqui a 2 meses é 3. Daqui a 2 meses faz 33. Presta atenção na festa. Está me devendo. Daqui a 2 meses faz 33. Só vou esperar o que ela vai fazer esse ano. 33. Isso é o quê? Livramento de Deus. Com toda essa beleza. Já pensou eu solto por aí? Quanto estrago? Quanto estrago não faria? Entendeu? É livramento de Deus. Para que eu possa ter chegado até aqui, quantas vezes Deus tem livrado a mim e a ela? Quantas vezes? Você está entendendo? Porque muitas e muitas ciladas, muitas e muitas coisas para acontecer. Mas só para isso não. Viram Gilberto agora, né? Falando com toda a emoção. Aleluia. Deus é bom. Amém? Ontem eu não tinha nenhum centavo no bolso. Nenhum. E ela pediu para me pegar umas coisas que eram R$78. Fui lá e não quiseram dar crédito. E eu olhei e disse: e alguém me ligou. Eu fui lá. Eu abençoei com 2, mas ontem eu recebi 6. Aleluia. A bondade de Deus nos garante livramento. 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 Quantas vezes você já deixou de ir preso? Porque o Senhor pagou, né? Fez com abrir uma porta para você pagar alguma coisa. Você está entendendo? Quantas e quantas vezes na estrada eu não poderia passar a noite dizendo de quantos livramentos Deus deu. Muitos, muitos livramentos que Deus tem dado. Isso é o quê? A bondade de Deus. Aleluia. Amém? A bondade de Deus. Diga para o seu irmão: você está aqui nessa noite. É bondade de Deus. Entendeu? É bondade de Deus. É o Senhor sendo bom com você. Há milhares de coisas que estão lutando ou lutariam para você não saber, mas é a bondade de Deus. A bondade de Deus nos garante socorro. Socorro como? Aceitação. É a bondade de Deus que garante que nós sejamos aceitos, que nós sejamos socorridos. Queridos, você pode pensar aí, o que é isso? O que é ser aceito? De tantas formas, de tantas maneiras, por Deus, pelos outros. Sermos aceitos pelos irmãos é a bondade de Deus. Aleluia! A bondade de Deus, ela nos qualifica para essa vida abundante. Tudo isso é bondade de Deus. A lista da bondade de Deus é muito grande que ela pode fazer. E todos querem isso.
Todas as vezes que nós estamos apertos, nós não queremos socorro? Claro que queremos, nós precisamos. E Davi falou, ainda que eu ande pelo vale, não vou temer mal algum, porque eu conheço da tua bondade, pois estás comigo todos os dias. Aleluia! É bom ou não é, queridos? Se você não experimentou, começa a experimentar a bondade de Deus. Mas eu quero te lembrar o seguinte, tantas vezes que você está desesperado, e teve alguém até que me ligou nessa semana e disse, pastor, estou sofrendo muitos ataques na mente. Deixa eu dizer, a bondade de Deus diz que Ele pode nos dar a paz que excede todo entendimento. Quantas vezes nós não somos pressionados por tantas situações a querer tomar decisões erradas, equivocadas, que vão destruir a nós e aquele que nós amamos. A bondade de Deus, ela pode nos preservar disso, isso é socorro. Ela pode nos dar socorro nessas horas. De que você não faça uma escolha tola. Tudo isso é bondade de Deus. O pastor Luiz sempre diz, ele sai de casa e muito difícil, vaga de estacionamento nas grandes capitais, e ele vai orando, dizendo, Senhor, me dá a melhor vaga. Ele diz sempre, irmãos, todo tempo acontece isso. Eu vou chegando, alguém vai saindo, e eu pego a melhor vaga. Porque muitas vezes nós não pensamos na bondade de Deus no dia a dia, mas é muito importante que você possa começar a usar a bondade de Deus dia a dia. Você entende? Não tem aqueles dias que a esposa está mal-humorada, que quase são uma grande maioria, mas assim, tem uns dias que ela está mal-humorada. Peça a bondade de Deus, dizer, Senhor, dá a tua bondade, eu chegar lá e mude o humor dela, possa sorrir, possa estar num bom ambiente. Bondade de Deus, Deus pode fazer ou não? Sim ou não? Quem já pediu sobre isso? Não fale. Não vai dizer, não, isso não. Mas você pode, as esposas também podem fazer isso. Tem tanta coisa que nós podemos ver na bondade de Deus. Mas, queridos, a sabedoria é a coisa principal. A sabedoria é a coisa principal. Provérbios 3:16 diz o seguinte, a sabedoria na sua mão direita, ela tem vida longa. E na sua mão esquerda tem riquezas e honra. Provérbios 3:23. A sabedoria na sua mão direita tem vida longa e paz. Na sua mão esquerda, riquezas e honra. Você deveria desejar a sabedoria. Aleluia. Deveria desejar a sabedoria. A sabedoria garante a bondade de Deus, ela nos qualifica para uma vida abundante. Preste atenção. Mas ela não garante. A bondade de Deus, ela nos qualifica. Mas o que garante a vida abundante é a sabedoria de Deus. Você entendeu? Nós somos qualificados. Mas para viver isto, nós precisamos de sabedoria de Deus. É ela quem vai garantir a vida abundante para nós. Aleluia! A sabedoria nos garante proteção, provisão, direção e amor. É a sabedoria que nos garante. E para concluir, como nós adquirimos sabedoria? Como nós adquirimos sabedoria? Deixa eu dizer a você. Davi declarou o seguinte, eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Em João, Jesus está dizendo que nós precisamos estar enxertados na videira. Que nós precisamos estar enxertados neles. Porque ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Deixa eu começar a ser claro para você. O filho pródigo, ele tinha tudo. Tudo. O pai dele era o mais rico. Lá longe, ele lembrou, na casa do meu pai, há pão com fartura. Ele diz, lá há proteção, lá há provisão, lá há segurança. Ele começou a lembrar tudo que tinha na casa do pai. Ele era filho, mas ele estava onde? Comendo alfarrobas de porcos. Por que ele estava comendo essa comida tão ruim? Porque ele estava onde? Longe da casa do pai.
Sabe, irmãos, às vezes você chega aqui, você não, mas alguém pode chegar aqui e você talvez já ouviu de alguém dizer assim: o culto hoje foi frio. O culto não foi lá essas coisas. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós vamos nos acostumando. Nós vamos nos acostumando. E parece que já não tem mais, já não é mais diferente. Parece que já não tem algo melhor. Mas deixa eu dizer a você, essa é a casa do Pai. Essa é a casa do Pai. Todas as lutas contra a nossa vida é para nos tirar desse ambiente. É para nos tirar deste lugar. O primeiro passo para que você tenha sabedoria é treinamento. Ninguém adquire sabedoria sem treinamento. Eu falei para você ainda há pouco, uma das primeiras características é conhecimento. Aí você pode dizer: pastor, eu não posso chegar na minha casa e simplesmente meditar na minha casa, e buscar na minha casa. Poder pode, mas como que você vai ter treinamento? Sem perda, sem grandes perdas. Sabe onde que você vai ter? Aqui. Aqui. Esse é o lugar onde Deus te treina. Esse é o lugar onde Deus te transforma. A coisa principal, com tudo que você tem, adquire a sabedoria. Aleluia. Queridos, ir para o trabalho, voltar do trabalho, ir para o trabalho, voltar do trabalho. Tem pessoas que fazem isso 10 anos, 20 anos da vida e são a mesma pessoa. Não mudaram nada. Por quê? Porque não há sabedoria. Não há conhecimento. Mas é impossível alguém que investe tempo nesse lugar e não seja transformado pelo Senhor. É impossível investir 10 anos, 20 anos e ser a mesma pessoa. É impossível. É simplesmente impossível. Por quê? Porque quando você está aqui, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou. Quando você vem, você não está simplesmente reunido com o irmão, mas existe algo acontecendo nesse lugar. Talvez você nem saiba, mas existe provisão sendo dada para essa semana, para esse mês. Existe provisão sendo dada a você para situações que iriam acontecer, que poderiam te prejudicar. O Senhor está mudando esses ambientes, está mudando essas situações para que você seja abençoado, guardado, protegido, provido por Ele. Esse é o ambiente onde está definindo o teu futuro. Esse é o ambiente que define a nossa história. Não só aqui, mas para a eternidade. Tudo é definido nesse ambiente. Estar na casa do Pai é a coisa mais preciosa, é a escolha mais sábia que você pode fazer na terra. Marta fazia muitas coisas, mas Jesus falou: Maria, uma coisa só é necessária. Jesus falou para Marta, dizendo: Marta, uma coisa só é necessária. Você faz muita coisa, mas uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Qual que é a melhor parte? É investir tempo para aprender da palavra de Deus. É investir tempo para ouvir da palavra de Deus. O crer vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Como é que eu adquiro sabedoria? Provérbios 4 e 7. Provérbios 9 e 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por muito tempo eu pedi ao Senhor: Senhor, dá-me sabedoria. Dá-me sabedoria. Mas um tempo eu comecei a ser despertado, eu comecei a incluir na oração, dizer: Senhor, dá-me teu temor. Traz temor ao meu coração. Sabe, queridos, ímpio na Bíblia é aqueles que dão as costas para Deus. Todos aqueles que dão as costas para Deus, Deus diz, eles são ímpios. Ímpios. Por quê? Porque estão dando as costas para Deus. Quem é Deus?
a sua palavra. Por que alguém dá as costas para Deus? Quando alguém está dando as costas para Deus, está dizendo o quê? Não preciso dele. Quando alguém está dando as costas para Deus, está dizendo o quê? Não tem valor para mim o que você fala. Não quero saber, eu dou conta. Eu dou conta de mim mesmo, eu dou conta da minha vida. É isso que ele está falando. Sabe o que é temor do Senhor? É quando ele diz, sem mim, nada podeis fazer. E você para e diz, Senhor, misericórdia, eu quero ser usado nas suas mãos para que a minha vida possa servir a outros e possa servir a minha casa, a minha família. Eu quero prosperar, eu quero, Senhor Deus, andar, eu quero conquistar. E eu preciso de Ti. Eu dependo de Ti. Aleluia. Queridos, o temor do Senhor é o princípio. É por onde tudo começa. Tudo começa aqui. Aleluia. Tudo começa aqui. Ontem, aniversário, eu encontrei um amigo de muitos anos, já esteve conosco também, hoje é pastor em outro lugar, e esteve conosco. E ontem ele lembrou, e eu estava falando para minha esposa, fiquei tão feliz de vê-lo. Por quê? Porque serviu ao Senhor, está servindo ao Senhor, e dá para ver o quanto é abençoado. É diferente. Alguém que serve ao Senhor é diferente. É próspero. Porque alguém que serve ao Senhor, o Senhor guarda. Quantas... Hoje mesmo eu estava conversando com alguém, aí começou a dizer, é porque na igreja fulano de tal, ensinavam assim, porque lá eles estavam falando só da lei, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu digo, aí eu parei e disse, não faça isso. Isso é mentira maligna, mentira de Satanás. O que é mentira de Satanás? Quando você começa a dizer, eu não sou abençoado porque fulano fez isso, porque o pastor lá fez isso, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Isso é mentira maligna. Eu comecei a dizer para ele, olha, querido, não é o ambiente. É o seu coração para Deus. Você não é abençoado só porque está na água. Tem milhares de pessoas cheias de Deus, homens e mulheres de Deus, lá na Universal. Tem muitas pessoas cheias de Deus lá na Deus é Amor. Tem pessoas cheias de Deus lá na Batista, lá na Assembleia. Em muitos lugares, não é apenas o lugar. Não. É o seu coração aberto para Deus. Quando você começa a depender dele, quando você começa a ter temor do Senhor, dizer, Senhor, preciso de Ti. Preciso para tomar decisões, para fazer todas as coisas, eu preciso de Ti. Eu quero te lembrar de algo. Para começarmos realmente a concluir dizendo, em todo lugar, a sabedoria tem um preço. Porque a sabedoria, ela é comprada. Ela é angariada. Ela é adquirida. Guarde isso no seu coração. Você ouviu dizer, com tudo o que você tem, adquira a sabedoria. Você entende? Adquira a sabedoria. Com tudo o que você tem, com finanças, com a saúde, com o tempo, a moeda mais valiosa que você tem chama-se tempo. Adquira a sabedoria, porque em todo lugar a sabedoria tem um preço. Tem um preço. Eu quero só te lembrar, quando na parábola das virgens, tinham 10, ou seja, todos os crentes estavam ali, mas tem os crentes nessa e os crentes prudentes. A diferença entre eles era o quê? Óleo, unção. O que é sabedoria? A sabedoria é revelação de Deus. Você tem conhecimento da palavra, você está aqui hoje, você está ouvindo da palavra. Você está ouvindo a palavra. Automaticamente a sabedoria está acontecendo? Não, não está. Quantas pessoas já ouviram a palavra e conhecem a palavra, estudam a palavra muito, mas não adquirem sabedoria. Por quê? Porque eles não abriram, não desejaram abrir o seu coração, não desejaram. Não tiveram o temor do Senhor, para dizer, Senhor, eu preciso disso. Sabe, ela é adquirida, ela é comprada. É quando você ouve a palavra e fala, Senhor, eu preciso disso na minha vida. Você começa a desejar. Primeiro você ouve e você crê. Quando você crê, você deseja. Quando você deseja, o Espírito Santo vem ao teu coração.
E Ele vai te trazer revelação. Revelação. Eu tenho aconselhado, exortado alguns irmãos. Ontem eu lembrava bem com minha esposa, que como pastores, quando nós ensinamos a alguém, não é só qualquer outra pessoa, não. Existe aí algo envolvido. Quando as pessoas atendem a esse conselho, elas não vão a nós por causa de quem nós somos como pessoas ou por causa da nossa vida, não. Elas vão a nós buscando algo de Deus. Algo de Deus. Então, quando nós falamos e quando elas ouvem o conselho, a palavra, há algo, uma unção envolvida. Há algo envolvido. O coração delas é quebrantado. Eu estava falando de uma reunião que foi marcada às pressas, não foi marcada às pressas, eu não tinha prestado atenção. E de repente me ligaram, tinha outro compromisso para me fazer, mas com o pastor, e eu fui. E a reunião era simples, não era para tratar de pautas muito complicadas, era uma reunião simples. E falamos de alguns assuntos ali, rimos um pouco, depois ele liberou. E aí eu estava explicando para essa pessoa, se eu não tivesse entendimento, eu poderia sair daí dizendo, poxa, se fosse só para isso, eu não tinha vindo. Você já viu pessoas que muitas vezes até participam da reunião, mas eles falam, reunião, não tratou de nada, não falou nada, não fez nada, não sei o que e tal. E eu estava explicando para aquela pessoa, fui lá, o pastor falou coisas simples, mas aquelas palavras já fizeram toda a diferença em algumas decisões que eu ia tomar. Por quê? Porque eu sei que a palavra dele tem peso. A palavra dele tem peso. E quando ele está falando, não é só um homem falando. Não. Há ali a autoridade de Deus envolvida. A unção de Deus envolvida. Você entende? A sabedoria, ela é comprada. Você tem um líder de célula que talvez saiba menos que você. Mas quando você se submete, quando você começa a ouvir, a unção de Deus envolvida. Há ali uma ação espiritual envolvida. Você precisa começar a adquirir essa revelação. E você sabe, um dos pontos da revelação que eu tenho ministrado aqui, que são muito importantes, são os dias de crise. São os dias de problemas. Que muitas vezes nós somos tentados a tomar tantas decisões equivocadas, mas nós corremos aos pés do Senhor e pedimos socorro do Senhor. E o Senhor nos fortalece e nós tomamos decisões corretas. Sabe o que vai acontecer? A sabedoria vai acontecer sobre a nossa vida. Nós teremos revelação, discernimento, entendimento. Sabe quantas provas já passei na vida que muitas vezes de madrugada acordava chorando. Acordava em desespero. Acordava pensando, poxa, não aguento, vou acabar com tudo isso, vou resolver essa situação. Mas parava um pouco e ia orar. E o Senhor vinha trazer a paz ao coração, me sustentava, e eu podia tomar decisões lá na frente. E eu vim descobrir que foram os tempos mais ricos que eu já passei. Os tempos mais ricos que eu tive. Eu quero te convidar nessa noite, se você não guardar tantas coisas dessa palavra, que você guarde o seguinte: estar nesse lugar é o maior privilégio da terra que você tem. Não abra mão. Guarde. Você pode fazer isso, por favor, para mim, diga para quem está ao seu lado. A igreja é o esconderijo do Altíssimo. Deixa eu dizer para você, quando tantas coisas ruins acontecerem, se você estiver no esconderijo do Altíssimo, elas não vão te destruir. A igreja é onde você constrói a sua casa. Que quando as tempestades vêm, não vão derrubar. Creia sobre isso em nome de Jesus. Aleluia. Creia sobre isso. E acredite, creia. Alguém que disse, em toda dificuldade há uma oportunidade. Quem percebeu nesses dias uma dificuldade? Quem tem percebido uma dificuldade aí? Nesses dias? Tem olhado para alguma coisa e disse, poxa, que dificuldade. Está lá. Você percebeu?
Acho que você não compreendeu tão bem a pergunta, mas é o seguinte: se você viu alguma dificuldade, provavelmente está vendo, há uma oportunidade nela. Decida, dizendo assim: eu vou ver a oportunidade que está tendo nessa dificuldade. Alguém já disse o seguinte, que os sábios, eles veem uma oportunidade em toda dificuldade, mas os tolos, eles veem uma dificuldade em toda oportunidade. Você entende? Você oferece algo para uma grande oportunidade para alguém, e rapidamente, se é uma pessoa tola, eles falam o quê? Eles falam uma dificuldade. Ah, não, mas não tem. Ah, não, não sei fazer. Ah, não, não é para mim. Em toda oportunidade, eles veem o quê? Dificuldade. Mas o sábio, em toda dificuldade, eles veem o quê? Uma oportunidade.